gente! Está no ar o Momento Inclusão depois de um tempo aí de férias. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer minha descrição de imagem, minha convidada também, e vou falar um pouquinho da onde nós estamos falando, tá bom? Então, meu nome é Márcia Bueno, esse é o Momento Inclusão, transmitido pela TV Barueri. Vou fazer minha descrição, eu estou com uma sandália verde, estou com uma tornozeleira de olhinhos gregos vermelhos, com umas estrelinhas, uma calça verde, uma blusa verde florida, bastante pulseira no braço esquerdo, uso um óculos com aro vermelho, sou loira e sou uma mulher branca de 52 anos. Minha convidada daqui a pouco vai fazer a descrição dela. Atrás de mim eu tenho um painel do Momento Inclusão, ele é todo em azul. Do lado direito passa imagens de crianças, do lado esquerdo, e o logo da TV Barueri, do lado esquerdo escrito Programa Momento Inclusão e TV Barueri. E, gente, nós estamos aqui, ó, sentados em duas poltronas, eu e minha convidada. Não sei se a câmera está aberta, tá aberta? Tá aparecendo umas duas, produção? Eu não sei se está, tá? Então, vocês já estão vendo aqui com quem eu estou. Nós estamos no novo estúdio da TV Barueri, aqui em Alphaville. Então, vocês fiquem ligados em toda a programação da TV Barueri, porque agora estamos em novo local, novos apresentadores, novos programas, muita coisa boa. Inclusive, você que quer anunciar na TV Barueri, é só entrar em contato com o pessoal aqui. E esperamos você aqui também, sentados com a gente, conversando e batendo um papo e aprendendo. O Momento Inclusão já está no ar há 4 anos pela TV Barueri, vai estar chegando quase em 5 anos, levando informação para todos vocês em casa. Peço que vocês compartilhem. Lá no YouTube, vai lá, compartilhe agora com as pessoas. Inscreva-se aí, né? Acione o sininho, né? Faça a sua inscrição no canal TV Barueri pelo YouTube. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que eu acho que você, várias mães estão se perguntando como é que vai ser a volta às aulas dos nossos filhos, mas com uma diferença, com saúde. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui uma nutricionista, ela se chama Mari Ducas. Ela é formada em nutrição, pós-graduada em nutrição funcional, ela vai explicar direitinho isso. Tem cursos de especialização em seletividade alimentar e nutrição no autismo, dentro do transtorno do espectro do autismo. Inclusive, ela é mãe de 2 filhos dentro do transtorno do espectro. Então, ou seja, ela é uma especialista, estudiosa e ela sabe muito bem como a nutrição pode ajudar nossos filhos. Então, eu quero que você aproveite, que esse tema é importante, que você compartilhe em todos aqueles grupos, que eu sei que vocês estão em grupos, vários grupos. Sabe por quê? O Momento Inclusão é para levar informação, e informação de qualidade. E eu espero que esse programa seja útil para você que está assistindo, para que mude aí o comportamento do seu filho, por que não através da nutrição? A Mari vai falar um pouco sobre isso e eu quero dar boa noite para ela. Seja muito bem-vinda, Mari, viu? Boa noite, Márcia. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer poder estar nesse momento aqui com você. Vou me apresentar. Eu sou a Mari Ducas, eu sou uma mulher branca, uso um óculos de aro preto redondo, cabelos pretos cacheado. Hoje eu estou utilizando uma camisa preta, uma calça jeans escura e um sapato preto e branco. Muito bem. Então, Mari, essa é uma preocupação, acho que de todas as famílias, né? Eu acho aliás, é uma preocupação que nasce já quando a gente está grávida, né? Sim. Né? Porque tecnicamente você tem que ter uma dieta, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é a função da nutricionista e por que ela é tão importante não só para as crianças, mas para todo mundo. Bom, a questão da nutricionista ela é extremamente importante porque somos nós, profissionais da nutrição, e que estamos prontos para adequar as necessidades energéticas, né, que são as calorias que um ser humano precisa consumir, os macronutrientes, os micronutrientes para manutenção da boa saúde, para promover saúde, ou então para controle de doenças, seja elas de origem metabólica ou outras origens. Então, a nutrição, ela entra com esse papel de trazer mais saúde através daquilo que nós consumimos,
através do nosso estilo de vida. Então, assim, o profissional da saúde, ele está apto a analisar sinais e sintomas clínicos dessa pessoa. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça que não dá nada em exame, e aí você vai ali e ajusta a dieta dela, essa dor de cabeça cessa porque era advida de uma má alimentação, de um excesso de cafeína, de uma inflamação. Então, esse é o papel da nutrição hoje, que é conferir, trazer saúde para a sua população em todos os ciclos da vida, né? Desde a pré-concepção até a terceira idade. É por isso que eu falei, porque a gente pensar, a gente fala, nossa, mas a gente precisa pensar na nutrição desde quando a gente, né, tá aguardando, eu nem está grávida. Você me falou na sua frase agora uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que às vezes a gente está, por exemplo, com uma simples dor de cabeça e vai num clínico geral e geralmente é difícil eles encaminharem para o nutricionista, né? Queria que você me falasse um pouquinho disso, porque quando a gente fala em nutrição, muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou na nutricionista porque eu preciso perder um pouquinho de peso, né? Eliminar um pouquinho da gordura, mas hoje a questão da nutrição, ela está envolvida dentro até das equipes multidisciplinares, né? Sim, exatamente, né? A questão... hoje a gente fala, eu preciso de um nutricionista para emagrecer, para ganhar massa. As pessoas levam muito para o lado da estética, né? Sim. Da perda de peso, de, né, colocar ali o shape, mas não é só isso. É que nem você falou, hoje nós estamos dentro das equipes multidisciplinares, hoje existem empresas que contam com o nutricionista justamente para adequar a dieta dos seus funcionários, promovendo saúde, diminuindo a questão de doenças, de faltas, estresse, né? Trazendo qualidade para aquele profissional. A nutrição de saúde mental hoje está muito em pauta, em questões de ansiedade, depressão, né? Os nossos neurodivergentes. Sim. Que um cérebro inflamado é uma pessoa que não vai render como deveria, ela vai ficar mais irritada, ela não vai ter foco, ela vai ser uma pessoa que, né, um autista que vai entrar em mais crises. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar e eu fico muito feliz quando a gente vê a nutrição hoje ganhando este espaço, né, que eu estava conversando hoje, há 10 anos atrás a nutrição não tinha essa visibilidade. Não, as pessoas não entendiam o quanto ela é importante, né? E a gente tinha sempre, eu posso até falar para o Enzo tem 20 anos, né? Foi diagnosticado aos 3 e na equipe multidisciplinar inicial não tinha nutricionista, né? E depois vem lá a parte da ciência, né? Porque eu acho que é separado, né? Você está numa equipe multidisciplinar como nutricionista, você vai entender como funciona aquela criança dentro da casa, qual o costume, o que aquela mãe dá, como é que ela prepara, quando é que acontecem as crises, né? Se é depois do almoço, de repente ingeriu alguma coisa. Se a gente falar dentro da ciência ABA, a gente precisa fazer aquela tríade, né? Sim. Para que a gente possa entender o comportamento. Tem as pessoas que falam assim, não, mas nutrição não tem nada a ver com o comportamento. Eu queria que você pegar aí com você, que você me falasse assim, o que pode prejudicar não só os neurodivergentes, né, principalmente dentro do transtorno do espectro do autismo, a questão de comportamento, como de uma forma geral, né? Às vezes as pessoas estão comendo mal e não se atentam, né? Eu costumo falar com as pessoas que me procuram que, eu acho que meu filho é um TDAH. Eu falei, calma. Antes da gente, né, falar que de fato ele é um TDAH, claro que você vai fazer as avaliações, mas vamos olhar para esse comportamento alimentar? O que você anda comendo? É muito industrializado? São alimentos carregados em açúcar? Né? O que acontece com o alimento carregado em açúcar? Ele altera totalmente o sistema nervoso central. Essa pessoa fica muito mais agitada, ela perde o foco. Então, aí já logo associa ao TDAH e às vezes não. É uma baixa de B12, de complexo B, que vai afetar o cognitivo, vai afetar a concentração. Então, você não está consumindo boas fontes de B12, né? As pessoas às vezes não consomem carnes, ovos, e aí fica com deficiência. E o ferro? O ferro também vai deixar essa pessoa mais apática, mais nervosa e se irrita facilmente. Então, a gente precisa entender como esses micronutrientes atuam dentro do corpo do ser humano e aí entender. E aí, falando das nossas crianças neurodivergentes,
Hoje a gente tem uma prevalência muito grande, até quase 90% delas com alergias e sensibilidades alimentares. E o que isso vai afetar no comportamento dessa criança? Se você parar para pensar em casa, como você fica quando está com uma dor de cabeça? Como que você fica quando está com uma dor de barriga estufada, doendo? Você não fica com bom humor. Só que você tem exato, você tem um entendimento, se recolhe até que você fique bem. Agora, pensa uma criança autista, não verbal, que não consegue falar, ainda que seja verbal, mas não tem a fala funcional. Sim. E não consegue dizer, estou com dor de cabeça. Então, ela vai começar o quê? Ela vai te bater, ela vai te empurrar, porque ela quer tirar essa carga da dor em algum comportamento. Todo comportamento, ele quer dizer alguma coisa, sim, seja de ordem comportamental, seja de ordem orgânica ou nutricional. Então, eu preciso ler esses sinais, esses sintomas dessa criança. Uma criança que não, né, a gente sabe que eles têm muita sensibilidade sensorial. Essa criança não toma sol, ela não tem vitamina D. Ela vai ser muito mais impulsiva. Sabe aquela criança que não consegue ter tempo de espera, é tudo para ontem? Provavelmente é uma baixa de vitamina D. Então, a gente precisa ler os sinais e sintomas e entender qual que é o manejo nutricional. Essa criança é seletiva alimentar, né? Tem casos severos aí de crianças que só comem salgadinho. Sim. Essa criança vai estar deficiente de tudo, de proteína, de gordura boa, que o nosso cérebro precisa de gordura boa para funcionar. Essa criança não vai ter nenhum tipo de nutriente, selênio, zinco, vai viver doente, com diarreia. Quando a Mari, quando ela fala assim dessa comida boa, da comida funcional, é aquilo do arroz e feijão, de uma proteína, de uma verdura, né? E nada industrializado. Tudo que tiver enlatado em saquinho, a gente tem que cortar. E eu acho que é aí que entra uma grande dificuldade, né? Por exemplo, a gente, do tema hoje, volta às aulas com saúde. A gente já começa a pensar, nossa, eu preciso ir no mercado comprar as bisnaguinhas, né? Aqueles bolinhos recheados. Você vai ganhar papo de mãe mesmo, assim, né? Os bolinhos recheados. E geralmente... O suquinho. E hoje ainda tem uma coisa que mudou, que eu acho importante, quando você vai no mercado hoje, contém muita adição alta de açúcar, né? Tem em alguns rótulos, eu acho isso importante. Sim, essa é uma nova regra da legislação que agora é obrigatório, né? Existem ali uma quantidade mínima aceita de consumo de açúcar, gordura saturada, gordura trans, e quando essa quantidade ultrapassa esse valor, as empresas agora são obrigadas a estampar no rótulo alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada. Então, ou seja, esse alimento, gente, a gente tem que passar longe. Às vezes nem é questão tanto de passar longe. Quando é alto em açúcar, sim, eu preciso obrigatoriamente passar longe. Agora, quando fala de gordura saturada, eu preciso entender em qual contexto, porque muitas das vezes a empresa coloca na embalagem toda. Seu filho vai consumir aquela embalagem toda, ele vai comer uma porção. Sim, uma porção. Ah, entendi. Então, a gente precisa entender como que está classificado. Melhor forma, rótulo, né? Tabela nutricional, porque ela geralmente vem a porcentagem por porção, quanto que tem, e tem no alimento inteiro. E ali você consegue porcionar, pelo menos deveria conseguir porcionar. E aí vai depender do comportamento alimentar dessa criança e dessa família, né? Então, assim, a gente precisa estar de olho nos rótulos, porque, por exemplo, obviamente que nós temos uma vida muito corrida. Sim. E aí eu não tenho tempo, não consigo. Na verdade, nós temos tempo, porque nós vamos parar na frente do fogão, quer queira, quer não. Infelizmente, a gente tem que preparar. Esse encontro não tem como ser adiado. Não tem. Então, o mesmo tempo que você gasta fazendo um pouquinho, um arroz, um feijão, é o tempo que você aproveita e coloca ali, um exemplo, os bolinhos da semana para mandar para a lancheira. E aí você faz já vários bolinhos, esfriou, congela. Mas você está falando bolinho saudável? Bolinho saudável, feito em casa. Tá. Qualquer preparo feito em casa é muito mais saudável do que o comprado em mercado. E eu já queria aproveitar essa chance, essa oportunidade aqui que você já falou dos bolinhos. Eu sei que a Mari soltou aí nas mídias dela, né? Inclusive uns waffles. Nossa, só de ver já me deu vontade. Depois você vai contar essa receita aqui. Já fala já aproveita o seu Instagram, já fala aí para o pessoal já clicar e já
já vai lá e curte e já segue, né? Lá no Instagram, que é o @nutri.mariducas, eu sempre trago receitas práticas, receitas que ajudam. Então, tem receita de biscoito, de bolinho, dos waffles. Nossa Senhora! Tem receita de leite de coco, para quem não pode com leite de vaca, feito em casa. E é aquilo que eu tô falando, tudo que eu faço em casa é mais saudável do que o que eu compro de prateleira. Se você fizer um simples bolo de chocolate, ovo, leite, açúcar, trigo, você tem ali 5, 6 ingredientes. Pega um bolinho de chocolate no mercado e conta quantos ingredientes tem. E conservantes e por aí vai. Disruptores endócrinos que vão deixar essa criança com alteração até na resistência à insulina. Mari, olha, agora a gente faz um script aqui, não vou mentir, a gente faz um script, mas depois você vê, a gente nem olha mais porque a gente vai puxando um assunto, outro. Eu acho que a grande dificuldade das mães é assim, meu filho nunca comeu, entendeu? Desde pequenininho ele nunca comeu um arroz ou um feijão. Como é que a gente começa a mudar esse comportamento? Ou introduzir esses alimentos que são necessários para o crescimento e a questão cognitiva? O que acontece? Existe uma técnica chamada encadeamento alimentar. Tá. O que é isso? Eu pego um alimento que essa criança come, que a gente chama de alimento de segurança, e eu uso este alimento para conduzir ele até o alimento que eu quero que ele coma. Um exemplo, ele só come aquela batata frita do mercado, certo? Então, eu vou começar com aquela batata frita do mercado. Na segunda vez, eu não vou fritar, eu vou assar. Tá. Então, eu já mudei a forma de preparo. Então, já quebrei um padrão ali. Certo. Da próxima vez, eu vou pegar essa mesma batata e eu vou mudar o formato dela. Se ela vem em palitinho, eu vou pegar várias e vou tentar fazer uma bolinha. Já quebrei outro padrão, que é aquele padrão rígido que só quer a batata palito, que só quer a batata carinha. Sim. Na próxima vez, eu vou começar a mesclar esta batata frita de mercado com uma feita em casa. Tá. E assim eu vou indo até que eu chegue, por exemplo, numa batata inglesa, numa abóbora. Eu vou, passo a passo, eu vou quebrando esse padrão de comportamento para que ele vá aceitando outro formato, outra maneira de preparo, até que ele chegue no alimento in natura que eu quero que ele consuma. Entendi. Então, aí leva-se um tempo. Em compensação, junto, que eu falo que são duas pernas, né? A terapia alimentar, que é a responsável por fazer esse encadeamento alimentar, e a parte nutricional e orgânica. Aí eu vou cuidar de suplementação, porque enquanto ele não come, eu preciso nutrir ele de alguma forma. Aí entra a parte da suplementação. Então, eu vou suplementar ele com as vitaminas que precisa. Então, a gente precisa fazer ali uma avaliação, né? Um rastreio metabólico associado aos exames e entender qual suplementação eu preciso colocar ali para aquela criança. E aí eu consigo, então, trazer para ela a nutrição que ela precisa para que o cognitivo fique saudável e assim ele consiga desenvolver nas demais terapias. Eu sempre falo, se essa criança não estiver bem nutrida, vai chegar uma hora que ele vai estagnar nas terapias e aí ele não vai evoluir. E esse tempo que ele está perdendo é um tempo precioso. Exato. Então, uma criança que está bem nutrida é uma criança que vai desenvolver muito melhor. A gente vê muito, né? É comum porque a vida é tão corrida e a questão do salgadinho, né? Como você falou, né? O salgadinho é o suquinho. A gente acha que a gente está alimentando aquela criança, né? Você pode estar alimentando, mas você não está nutrindo, não está, né? nutrindo. O suco tem que ser o natural, o refrigerante, porque, gente, que vó estraga a criança. Eu falo, minha mãe, um beijo para a senhora. O Enzo adora Coca-Cola, Vó, porque nós Dona amamos, Olga, mas vamos com calma. ela sempre amou a Coca-Cola e agora hoje... eles têm, por exemplo, a Coca-Cola com a normal e a zero. Ele sabe qual a diferença. Se eu colocar 100 dentro do copo aqui, 2 copos, ele vai sentir e já não quer a zero. Agora eu tô invertendo, eu tô deixando a escassez de Coca-Cola normal e deixando a zero, porque também tem essa questão de me dar a oportunidade de experimentar. Eu acho que o autista tem muito disso.
né? Ele já olha e fala, não vou comer esse arroz e feijão. Mas ele não quer comer porque ele já olhou, de uma certa forma aquilo não foi muito agradável, dependendo da apresentação. Acho que você pode falar um pouquinho disso também, né, Depende Mari? da apresentação, da textura, depende das questões sensoriais que ele tem. Tem criança que olha pro arroz e ele vê aquelas larvinhas. Porque pequenininho, branquinho, Na cabeça solto. dele são aquelas larvas. Aí eu te pergunto, você comeria a larva? Não. Então a gente não pode forçar ele a comer. A gente precisa trabalhar de forma lúdica, colocar ele para brincar com esse arroz, para ele entender que é um alimento e que não são aquelas larvinhas. Entendi. Tem gente que olha pro feijão e vê um carrapato. Tem criança que vê um bicho mesmo. Então eu preciso entender, buscar formas de compreender para quebrar este padrão, para que essa criança consuma. Agora, uma coisa que eu posso falar, assim, né, questão da volta às aulas, não use a lancheira como veículo para um novo alimento. O novo alimento a gente trabalha em casa. Como é que é? Peraí, volta lá, Mari. Vamos voltar. O que acontece? Tem muita mãe que vai dizer assim, vou aproveitar que ele está indo para a escola e eu vou comprar essa fruta aqui que ele nunca comeu e vou mandar na lancheira. Ah, tá. Tipo assim, uma novidade que não foi testada em casa. Isso a gente não faz com autista, na verdade, acho que com nenhuma criança, né? Porque a criança precisa de previsibilidade. A lancheira é o momento de você mandar aquele alimento que ele está acostumado e de você trabalhar ele em casa. Um exemplo. Hoje eu quero fazer vamos pegar o exemplo da fruta. Tá. Essa criança nunca comeu maçã, nunca gostou de maçã. Então pega ele na sua casa, vamos fazer uma receita com maçã, vamos fazer um bolinho, um muffin de maçã em casa, põe ele para fazer com você. E aí, misturar a maçã com uma fruta que ele goste. Também. Então, assim, ir trabalhando essa fruta, esse alimento em casa, para depois eu mandar na lancheira. Porque se eu não trabalho o alimento em casa e eu mando na lancheira, eu posso criar ali um padrão restritivo. Não vou comer mais esse lanche na escola, porque minha mãe manda coisas que eu não sei. Tem uma surpresa que eu não quero. Entendi. E aí o lanche volta todo para casa. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? A lancheira não é a hora da surpresa. Tipo, abriu surpresinha. E não é aquele. Não é o Kinder Ovo, que se você mandar, eles com certeza vão gostar, né? Porque aí o chocolate é uma coisa, não sei se é para todos, né? Mas o meu, ele gosta bastante de chocolate. Acho que quem não, né? Quem não gente? gosta, Vamos combinar que isso não é só... E não é os 70%, porque ninguém merece 70%. Os meus já estão acostumados. Eu tô falando isso para nutricionista, imagina. Não, mas ele é forte. Ele é forte. Né? Ele é forte. O cacau em si, o 70%, Sim. ele é um bom antioxidante. Tá. Então, ele combate radicais livres. Mas o chocolate que nossas crianças estão acostumadas é aquele carregado em açúcar, em gordura trans, que é uma gordura muito ruim. E quase tudo, né? Em quase tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ali, pensa comigo, vamos falar do suquinho? Vamos, porque acho que é o mais fácil, é o que todo mundo carrega no carro, na bolsa, né? Gente, isso é tão cultural nosso. Quem diz que você precisa mandar suquinho todo dia na lancheira do seu filho? Não precisa. Ali é um ótimo momento para você incentivar ele a consumir água, porque as crianças hoje quase não bebem água. E agora aproveitar essa questão da garrafinha, que está em alta, né? Agora todo mundo tem sua própria garrafinha. E manda água. Por quê? Pensa comigo, um suquinho daquele 180 ml, mais ou menos, tem cerca de 22 gramas de açúcar naquela caixinha. Sendo que a literatura, a ciência me fala que uma criança não pode ultrapassar 25 gramas dia. De açúcar. 3. E aquele lá de chocolate? Não sei se a gente pode falar aqui, gente. Isso, aquele leite achocolatado pronto. Leite achocolatado pronto, geladinho, que é uma delícia. Aquele deve... Tem bastante muito mais, açúcar. Né? E aí eu falo assim, em um lanche, que é o lanche escolar, você já consumiu toda a quantidade de açúcar que essa criança poderia consumir no dia. No dia inteiro. E aí essa criança tem o suquinho, mais o bolinho, né? Mais o salgado frito lá, que às vezes, né, vende na escola, a criança maior, os adolescentes acabam comprando. Tudo isso vira o quê? Açúcar. Tudo isso vai alterar, como a gente falou no início, o sistema nervoso central. Aí é aquela criança que volta da hora do recreio, super agitada que os professores não conseguem dar aula,
e de repente, do nada, esse pico de energia dele simplesmente desaba e ele está ali letárgico, com sono, não consegue raciocinar e entender o que o professor está explicando. Ou, consequentemente, o que acontece? Cai o rendimento escolar. Entendi. Ah, ele não entende, ele não consegue. Não é que ele não consegue. É porque o lanche está fazendo isso com ele. Está criando um pico de energia, e parece um raio, o Sonic, e depois ele cai. E todo lanche, a maioria, né, vamos falar, tem o pãozinho. Toda criança é o pãozinho francês, que vai ali ou com uma manteiga, ou sem nada, né? Tem os Sim. que gostam de comer sem nada o pão. É saudável o pãozinho francês? O pão, ele é uma fonte de carboidrato rápida. Nosso cérebro, ele precisa de carboidrato para funcionar, ok? Então, dito isso, não vamos causar terrorismo alimentar. Não vamos a gente veio aqui para ajudar vocês, a gente não veio aqui para dar dica de, pelo amor de Deus, não vou mandar para a escola. Porque mas, não se possível, sempre que possível, use uma fonte de gordura boa ou de proteína com esse pão. Tá. Para ajudar nesse controle de açúcar que vai ser liberado no sangue. Então, eu posso mandar um patê de frango, eu posso colocar ali uma pasta de amendoim, né, uma pasta de nuts, porque tem gordura boa e tem proteína. Então, tudo isso ajuda a quebrar, a controlar esse índice glicêmico liberado pelo pão francês, pelo pão puma, pela bisnaguinha. Bisnaguinha, E a mãe que fala assim, mas não tem jeito, não tem jeito. O teste é em casa. Primeiro, acho que isso é um fator importante que a gente tem que ponderar. Né? Não aceitou hoje, vai tentar amanhã de outra forma, em outro formato, né? Com alguma coisa que ele goste dentro. Gosta de salame. Geralmente eles gostam de tudo que a gente... Tem explicação para isso. Então explica, porque você fala assim, não, vou pôr um queijinho branco, light, não, mas Por que eles têm essa preferência pelo industrializado? Salsicha e por aí vai. Porque não tem surpresa. Tá. A salsicha daquela marca vai ser naquele mesmo formato, aquela mesma cor, aquele mesmo cheiro, aquele mesmo sabor. Igual aquele lanche que a gente conhece que... É tudo a mesma coisa. Entendi. E aí, já com alimento da natureza, não. Se eu estou numa época da fruta, ela é mais doce, ela é mais suculenta. Se não é a época dela, ela não tem tanto sabor, ela já não é tão adocicada. Então, muda de safra, né? Muda o solo em que essa planta foi, né? Essa plantação está, o solo interfere no sabor, então tem surpresa. Entendi. Já no industrializado não tem. Ele sabe que não vai ter, não importa o que aconteça, vai ter a mesma cor, o mesmo sabor. Vai ser gostoso sempre. Ele não vai ser surpreendido. E um outro fator, isso é o fator comportamento de rigidez, né, de segurança, de previsibilidade. E qual que é o outro fator? Intestino. Quais são as bactérias que estão no intestino dessa criança? Se são bactérias patogênicas, aquelas que trazem doença, elas precisam se alimentar do quê? De açúcar. Aonde eu acho açúcar? Nos industrializados. E o intestino tem tudo a ver com o funcionamento do comportamento, é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Eles se conversam entre si. Existe o eixo intestino-cérebro. E aí eu falo, esse intestino está inflamado, carregado de bactérias patogênicas. Essa criança só quer doce, essa criança só quer refinado. Pode investigar esse intestino, porque tem questões ali a serem corrigidas. E a maioria, né? A grande maioria. Porque a Mari, ela atende muita criança, né? Então, ela tem a questão da observação, né? Dessa família, dessa forma de alimentação. E ela não fala só da receita, ela acompanha essa mãe, ela consegue fazer com que a família... Acho que você muda o ambiente familiar inteiro, né? Gente, quando a gente nutricionista que trabalha com criança, ela não trabalha só com a criança, ela trabalha com a família, porque criança nenhuma faz tratamento sozinha. Sim. A criança, ela não tem autonomia de ir no mercado, ela não tem autonomia de cozinhar. A família, ela precisa estar engajada. Então, uma pergunta que eu faço sempre, quando eu começo a atender uma criança, eu falo, vamos conversar o pai e a mãe, o pai e a avó, todos que estiverem envolvidos no cuidado dessa criança, vamos fazer um aconselhamento parental, vamos ajustar a rota. Por quê? Porque se vocês não forem a base dessa criança, não vai ser ela que vai ser. E Mari, muita criança obesa? Hoje a gente tem uma prevalência de obesidade muito
significativa. Se eu não me engano, do último dado que a gente tem do ano retrasado, já passava de 30% das nossas crianças com sobrepeso e obesidade. Então, é muita coisa. Crianças que hoje eu vejo, crianças, né, esteticamente magras com resistência à insulina, com colesterol alto, com o fígado gorduroso, que é, né, a esteatose hepática não alcoólica, crianças. E isso vem do comportamento alimentar, familiar, escolar, o ambiente que essa criança está cercada, essas crianças que não praticam atividade física, né? Hoje, antigamente as crianças, a gente corria na rua, Nossa, nem fala, gastava-se energia, o corpo estava em movimento. Não tinha celular, não tinha nada Hoje disso. é assim, você vê as crianças, né? É. E aí isso é prejudicial. Esse excesso de tela também aumenta a sensação de fome. Então a criança come sem fome. E já come assim, né? Já olhando assim, já não tá vendo nem o que está comendo, né? E o comer com atenção, gente, não negligencie o comportamento. O comer com atenção faz com que a gente coma a quantidade certa, porque a gente presta atenção na mastigação, dá tempo do nosso corpo se comunicar, o estômago comunicar ao cérebro que está satisfeito, o cérebro mandar essa resposta pra gente. Então, quando eu como correndo na frente da televisão com videogame, eu como muito mais, por quê? Porque eu não dei tempo pro meu organismo se comunicar. E às vezes nem sente que comeu, né? Exato. Nós mesmos, adultos, vamos pegar nosso exemplo? Não, vamos no cinema. Nós não somos um bom exemplo também, às vezes, né, Mari? Olha lá, né? Pois ó, a gente vai no cinema, então vai assistir um filme em casa, estoura um balde de pipoca. É verdade. Antes da metade do filme, garanto que você já comeu esse balde de pipoca. E porque lá, eu já. Você não tá nem fazendo. Mas a pipoca é um bom alimento. É um bom. Mas assim, é só pra elucidar. Não, sim, mas já entrando nessa dica. Pipoca é ótimo. Olha aí, gente. Ótima às vezes, fonte olha. De fibra. A Mari não é tão ruim. Ela vai dar umas dicas de comida que é boa, que é importante. A pipoca é boa. Sim, é um carboidrato, né? Com uma boa fonte de fibra. Desde que não seja aquela pipoca de micro-ondas, tá, gente? Então, esse é um detalhe importante. Mas... E se não for de micro-ondas, qual a quantidade de óleo eu tenho que colocar na panela? Ou não ponho óleo? Hoje a gente tem aquelas pipoqueiras. Se a pessoa tiver aquelas pipoqueiras elétricas, nem vai óleo. Ótimo, perfeito. Melhor. Que é melhor ainda. Caso contrário, no máximo uma colher ali de sopa só para poder aquecer e estourar. Não vamos exagerar. Lembra que azeite e óleo não é tempero. Eles são macronutrientes. E eles são macronutrientes que têm mais que o dobro de caloria do que proteína e carboidrato. Nossa, e fala que o azeite é tão saudável? Ele é saudável, mas ele não é tempero. Ele é uma gordura boa. Uma gordura boa. E a pipoca vai o sal, né? Sal. Quanto de sal? Gente, a gente tem que tomar cuidado com sal por conta de retenção de líquido, por conta de não sobrecarregar essa criança. Então, assim, nada de salgar, uma pitadinha ali, porque lembra, ela leva uma pipoca e vai levar o tal do suco. Nesse suco já tem sódio também. Então, eu tenho que tomar cuidado. 2 miligramas por dia, de 2 a 5, é o suficiente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. O que eu acredito que seja bom para vocês? Eu gosto, assim, de trazer coisas práticas por conta da nossa correria. Você falou do waffle que eu faço. O waffle, para mim, acho que é o coringa para toda mãe que tem a vida corrida. Gente, corre lá para ver isso daí, porque quando ela postou, me deu vontade até de jogar um melzinho em cima, pode? Pode. Você quebra um ovo, amassa uma banana ou rala uma maçã, coloca uma colher de aveia ali, você já tem uma massa de waffle. Aquilo é banana, então. Você já tem uma massa de waffle. Você coloca um cacau, você tem um waffle de chocolate. E ali eu tenho carboidrato, eu tenho fibra, eu tenho proteína, eu tenho gordura boa, ou seja, eu tenho um lanche completo. Eu não preciso também mandar um banquete para a escola. E ele fica um crocante. Fica. Você consegue deixar ele mais macio para quem gosta de mais macio, você consegue deixar ele mais crocante para quem gosta de mais crocante. Você come sem dor na consciência. Gente, é um lanche completo. Às vezes você pega ali uma tapioca com um ovo, coloca ali um brócolis no meio, você tem um waffle com legumes. Então, assim, tem formas práticas, porque às vezes a mãe fala assim, eu tenho que mandar
o carboidrato, a proteína, a gordura, o suco, e aí manda aquele banquete, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque a hora do recreio é um tempo curtíssimo. É 15 minutos ainda? 15, 20 minutos. E é o tempo que essa criança tem para comer, para ir ao banheiro, beber água e socializar, que é importante. Ela tem os amiguinhos ali. Exato. Então, menos é mais. Então, apostar nessas receitinhas que já vão todos os macronutrientes pode ajudar muito a questão da mãe, a questão da criança aceitar melhor o lanche. E o iogurte? Iogurte é ótimo. Porque as crianças gostam. É um alimento que eles aceitam mais, né? O iogurte natural, ele é ótimo. O que você vai fazer para desapegar daquele saborizado no mercado? Você pega um iogurte natural, a fruta de preferência da criança, com um pouquinho de mel, bate tudo, você tem ali um iogurte docinho, saborizado, sem ser aquele carregado de glicose, de xarope de açúcar. E mais barato, né? Porque o iogurte natural, ele é mais barato, né? Exatamente. E Mari, um café da manhã ideal para você, nutricionista, para qualquer criança ou para qualquer pessoa? Ovo. Ou uma outra fonte de proteína. É que o brasileiro não tem, né? Essa questão do ovo, né? Eu acho tão logo engraçado, de manhã, né? Que o pessoal assim, eu vou enjoar do ovo. Come pão francês a vida toda e não enjoa. Não enjoa, Então é mais questão cultural. Isso. Então, ovo, uma fruta e ali uma fonte de carboidrato. Pode ser uma fatia de pão, pode ser um pedaço de bolo caseiro. E a aveia é importante? A aveia ela é uma farinha, né? Uma fibra, né? Um cereal de fácil acesso. Sim, que você pode pôr... Que contém bastante fibra, que é importante para a saúde intestinal, que substitui, por exemplo, uma farinha de trigo em algum preparo, caso você queira deixar mais interessante. Você pode usar ela em flocos em cima da fruta, você pode fazer um bolinho com essa farinha de aveia, você pode... Enfim, a aveia ela é muito versátil. Então, dá para incluir, sim, porque é fácil de encontrar, tem o custo-benefício também, se você for hoje comparar, você consegue com um bom custo-benefício. E tem várias casinhas agora espalhadas que vendem produtos naturais, né? Exatamente. Que facilitou a nossa vida, porque antes era mais difícil. Hoje está tudo mais fácil de se encontrar, né? E se a gente for falar de questão de valores, também hoje está tudo muito próximo. Se você pesquisar um pouquinho, você consegue. Não precisa ser nada exorbitante de caro. O básico bem feito funciona muito. Então a criança, você pode também diminuir, por exemplo, ao invés de um pão inteiro francês, você corta um pão, metade, um ovinho, e o leite pode. Se a criança não tiver nenhuma questão de alergia alimentar com o leite, não tem o porquê não no café da manhã. Tá legal. E aí, que horas que essa criança precisa ter uma nova refeição? Criança, a gente tem que entender que criança em fase pré-escolar, ela tem um estômago pequeno. Geralmente, se você quer saber o tamanho do estômago do seu filho, pede para ele fechar a mão assim, ó. É esse tamanho aqui do punho fechado. De uma criança em fase pré-escolar. O estômago? Exatamente. Não é possível, tem criança que come. Não. Jura? Geralmente é isso. Então, o que acontece? Então, ela não vai comer uma grande quantidade. Vai ficar satisfeita logo. Mas também daqui a uma hora ela vai comer, vai querer de novo. Por isso que eu tô te perguntando. Por quê? Porque é pequeno, cabe pouca quantidade, mas o esvaziamento também é rápido. E energia, gasta. A criança ela tá em constante crescimento ósseo, muscular, cognitivo, ela tá correndo, tá criando habilidade, tudo isso gasta energia. Então, assim, 1h30, 2 horas no máximo para uma próxima refeição. Que seria o quê? Uma fruta? Uma fruta, eu sempre gosto de colocar a fruta como uma fonte de gordura boa ou como uma fonte de proteína. Então, por exemplo, uma fruta e uma pasta de amendoim, que hoje você encontra em qualquer mercado. Mas ele vai comer a pasta de amendoim com a colher? Você pode passar em cima da fruta, que é uma coisa que meus filhos amam. Você fatia a maçã, passa a pasta de amendoim, para eles é o biscoito recheado deles, vai grudando. Interessante. Aí passa na banana, né? Outras frutas também, eles gostam bastante. Então, assim... Qual a melhor fruta? Eu acho Existe? que Todas, né? Aquela que não pode comer muito em excesso, a criança. Na verdade, quando eu falo de fruta que eu tenho que restringir criança, é uma criança que está com algum problema metabólico ou muito acima do peso. Se essa criança não está, eu não restringo fruta. Não tenho porquê, porque ali eu tenho fibras, eu tenho minerais, eu tenho vitaminas. Então, é um ótimo lanche
leva na bolsa para qualquer lugar, é até mais prático do Sim, que mais qualquer outra prático, coisa. sim. E a questão do abacate, fala assim, nossa, mas o abacate é muito gorduroso. Leite batido com abacate. Perfeito, é um lanche Olha, completo. e fácil, né? E fácil. Um iogurte que você bate com aquele abacate, tipo um smoothie também, que as crianças amam. Porque é aquilo que você falou, não é que você vai comer o abacate inteiro, né? Não, Você gente. você não vai comer, né, o abacate inteiro, você vai comer a metade, Exatamente. um quarto do abacate amassado. Então, aí almoço, chegou o almoço. Almoço, eu preciso de ter uma boa fonte de proteína. Tá. E aí, você entende proteína qualquer origem animal. Tá. Seja ovo, frango, peixe, carne de porco, né? O que a criança gostar, o que a família estiver habituada a consumir. Aí eu preciso ter ali a fonte de carboidrato, que aí eu tenho arroz, eu tenho batata, eu tenho macarrão, né? Uma pequena parte de carboidrato. E aí eu posso usar a leguminosa, que é o feijão, ervilha, o grão de bico. E a outra metade do prato eu preciso ter vegetais, né? Os legumes cozidos e os crus, que são as saladas. Salada, cenoura. A salada com alface, de repolho. Beterraba. Exatamente. E a criança que não come beterraba pode cozinhar no feijão. Cozinha no feijão, faz no molho do macarrão. Tá. Geralmente, eu vira e mexe, eu posso, quando eu vou fazer, que as crianças gostam bastante de macarrão, eu pego o molho de tomate, eu bato com a beterraba, coloco a carne moída, ralo cenoura, abobrinha. Eles nem percebem. E ali eles comem. Então ó, a gente já estamos aqui, ó. Então já passamos pelo café da manhã, as frutas, o almoço, café da tarde. Café da tarde eu posso muito bem repetir o café da manhã para não ter trabalho, não tem problema nenhum. Dá um bolinho caseiro. Ali nessa hora você pode um chazinho, que é para começar a reclamar. Perguntar o chá. O Enzo gosta muito de chá. Qualquer chá ele toma. Eu sempre recomendo para criança chás que não contenham cafeína. Então, assim, o que eu vou tirar? Eu vou tirar chá mate, vou tirar chá verde, chá preto. Mas eu posso usar um chá de camomila, de erva doce. Um hortelã, uma cidreira. Né? E é até bom, que acalma, né? Exatamente. Então, dá para utilizar os chás. De vez em quando eu posso usar um suco? Pode usar um suco, não sendo todo dia, não tem problema. Né? Um suco natural de preferência, um suco integral. E sempre tentando, aí as mães podem estar falando assim, ai Márcia, mas o que a Mari está falando, a gente sabe, a gente escuta, mas eu não consigo introduzir nada disso com a minha criança. Aí é onde você precisa de uma profissional para te acompanhar. Aí você tem que acompanhar a Mari, porque a Mari dá dicas. E é aquilo que a gente falou, desistir jamais. Né? Não. Porque às vezes ele pode não aceitar hoje, não pode aceitar amanhã, mas o dia que às vezes talvez só tenha aquela fruta, ele vai aceitar. Porque eu acho que eles têm a resistência nessa questão de colocar na boca a textura, que nem sopa. Eu não consegui introduzir sopa no meu filho, porque ele olha para aquilo, mole, tudo, ele não quer. Não quer. E tá tudo bem, a gente tem que entender que ninguém vai gostar, nem todo mundo vai gostar de tudo. Exato. Tem alguma coisa que eu, Mariana, não goste, tem alguma coisa que você, Márcia, não goste, e a criança também vai ter. Então, existe uma linha muito tênue aí entre preferência alimentar e seletividade. Por isso que, às vezes, passar com a nutricionista para fazer essa avaliação e dar esse norte para a mãe, olha, isso aqui é seletividade, não, isso aqui não é seletividade. Como já aconteceu comigo, peguei e dei alta para o paciente, falei, olha, mãe, ela não tem seletividade, é uma preferência dela e tá tudo bem. Porque em comparação às outras coisas dá para diferenciar isso, numa boa. Tranquilamente, né? Então, dá para a gente entender isso. Então, a gente primeiro precisa entender o que é seletividade e o que não é. E a criança que não come nada? Tem uma mãe que falou assim, Márcia, eu não sei como vive, não come nada. É aquilo que eu te falei. Aí é uma criança que a gente precisa tratar a parte orgânica, porque aí tem que ficar mais atenta nos exames. Tem que ficar, né? Graças a Deus agora eu vejo muitos médicos despertando para essa questão, porque antigamente, seu filho tem 20 anos, raramente se pedia um exame de sangue para um autista. Não, é do autismo, é assim mesmo. Eles são seletivos. Né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem já os médicos olhando com esse olhar, né, descobrindo, tem gente que até brinca agora, estão descobrindo que o autista tem intestino, tem estômago. Não, e o intestino, aliás, é um dos fatores
que a maioria das crianças, até antes do diagnóstico, elas apresentam grandes dificuldades de usar o banheiro, e não é usar o banheiro de sentar, que é o funcional, o funcional, né? E que é difícil também esse treino, mas de prender, né? Constipação. E isso aconteceu com o Enzo, a constipação, e eu achava até que eu tinha, de repente, ele tinha ficado... na hora de tirar a fralda, desfraldar, tinha dado um trauma na criança. Sim. E aí e foi até por isso que fui procurar, né, essa questão, e já era dentro do quadro, né, porque a maioria deles tem a questão ou da constipação ou sim, da diarreia. Ou da diarreia, exatamente. E é uma desordem que está ali, geralmente, não vou dizer 100%, mas geralmente está associada a alguma hipersensibilidade ou alergia alimentar, que também que tem esse sintoma de prender ou soltar demais os intestinos. E a sensação, né, de o cocô sair, aquele negócio meio... É tudo muito estranho. Gente, tudo para eles é muito difícil, porque eles sentem diferente. Tão básico, né, pra gente, e para eles o que é simples pra gente é extremamente complexo para eles, né? Então precisamos entender. Você tem 2, né, Mar? Descobri essa semana que são os 3 agora. Mari tem 3 agora, então 3 autistas. São 3. Em níveis diferentes? A mais velha, que foi essa semana que a gente recebeu o laudo, nível 1 de suporte TDAH, o Enzo nível 2 de suporte e o pequenininho, né, nível 1 de suporte. Tá. E aí é até interessante falar, porque dos 3, o que teve seletividade alimentar mais acentuada foi o meu de nível 2 de suporte. Tanto que tem um mês que ele aprendeu a comer feijão. Ai, que delícia. Você está super feliz. Ele está com 7 anos. Olha quanto tempo eu venho trabalhando com ele. Eu fiquei 1 ano trabalhando com ele para ele comer beterraba. Sim. Mas eu falo isso, o Enzo demorou 15 anos para comer macarrão. 15 anos para comer macarrão. Agora parece um italiano. Agora vai macarrão, lindo. Lasanha, vai de tudo. Você viu o tamanho da criança, né? Mas essa questão... alimentar é aquilo de se dar oportunidade. Por isso que eu falo, ele via aquela lasanha, o macarrão, você falou do arroz. Imagina o macarrão, né? Aquelas coisa toda. Né? Aquele molho por cima, né? Então, eles enxergam, eles sentem diferente. Exatamente. Né? E aí, o acompanhamento com o profissional é importante por isso, porque o profissional consegue identificar e consegue orientar a família como conduzir isso em casa. E você testa na sua casa. Testo porque tudo. Vamos combinar, você tem 3 níveis de apoio diferente, seletividades diferentes, comportamentos diferentes, e você vê essa questão alimentar. Vejo, como eu falei do ferro, deficiência de ferro, no final do ano passado, o meu filho, ele começou a comer a camiseta, de rasgar a camiseta, toalha. Falei, deixa eu fazer um exame. Não deu outro, ele tinha parasita. Ah, isso é um fator importante. E aí o que acontece, comeu toda a reserva de ferro. Então ele começou a colocar coisas não comestíveis na boca e começou a ficar extremamente irritado e agressivo. Por quê? Porque por conta da verminose, o tipo de verminose que ele tinha, comeu toda a reserva de ferro. Olha aí, mães, a gente precisa ficar atenta a tudo, assim, a detalhes, né? E essa questão, os médicos, eles passam, né? De tempo em tempo, você precisa dar, dependendo da idade da criança, né? Eu falo que criança autista, a gente sempre precisa estar conversando com o médico sobre essa questão, porque geralmente eles colocam tudo na boca, tudo que não é comestível. Exato. Principalmente criança que tem busca sensorial muito acentuada, vai tudo na boca. Tá, e às vezes pode ser essa questão. Pode ser essa questão. Tá. Mari, uma coisa que perguntaram aqui, congelar frutas, pode? Pode. O que não pode ser congelado? Eu ainda não descobri algo que não dá para congelar. A Mari é a rainha. Olha, a gente vai qualquer dia, a gente vai lá, viu? Momento Inclusão aqui, a TV Barueri, nós vamos lá na casa da Mari. Pode ir. Pra ver como é que ela prepara lá a comida e faz tudo lá. Porque eu cozinho uma vez na semana, né? Jura? Você consegue fazer aquilo lá? Parar aquele domingo e fazer esse de segunda e terça, quarta? Para todos? Para todos. Mas todos comem a mesma coisa? Ou eles têm porque são 3, você tem... E desde pequenos, a gente sempre ensinou o quê? É a criança que entra na rotina da família.
Não é a família que cria uma nova rotina para a criança. Tá. Então, assim, eu coloco no prato exatamente a mesma comida para todo mundo. Entendi. Ah, ele é seletivo, ele não come. Não tem problema, mas vai estar no prato. Você não é obrigado a comer, mas vai estar aqui, porque isso cria consciência na criança. Isso cria a oportunidade dela interagir, dela tocar, dela cheirar naquele alimento e quem sabe uma hora ela come. Ela vê todo mundo comendo, né? Exatamente. Porque isso que acontece muito na escola, né? Exatamente. O pessoal fala muito da inclusão, mas a gente esquece que a inclusão não é só a inclusão pedagógica, né? Exato. Porque o comer tem a escada, né? A escalada do comer. Primeiro eu preciso tolerar, eu preciso tocar, interagir, cheirar, lamber, experimentar. Depois eu como. Depois eu gosto, depois eu acostumo. Comer é complexo, gente. É uma das funções mais complexas do ser humano é comer, não é algo simples. Gente, ó, a gente tá num papo aqui, ó. Tinha umas 3 folhas aqui, ó. Não tô mentindo, não. De perguntas aqui pra Mari. Mas a gente tá aqui já com o pessoal da produção aqui dizendo que nós precisamos encerrar o Momento Inclusão. Primeiro Momento Inclusão de 2025, já ensinando assim que a gente tem que parar um pouco, pensar aquilo que a gente põe pra dentro, né? Se tá alimentando, se está nutrindo. Eu acho que isso, a regra vale para todo mundo, né? Exato. Para todo mundo. Todos os ciclos da vida, gente. Do mais E a Mari velho. também vai voltar aqui para a gente falar um pouquinho, que eu acho importante, que você falou que a família e não a criança, das mães. Eu acho que a gente fica a questão da ansiedade, ansiosa, do estresse. A gente encontra muitas mães que deixam de se cuidar, de se alimentar bem, né? Às vezes para a questão de ter os filhos, né? E a gente, quando fala em filhos com alguma deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem que lembrar que não é só tem o transtorno do espectro do autismo. São geral. Todos, né? A gente tem aí os com paralisia cerebral, que tem essa questão também forte de deglutição, né? Então é importante a Mari voltar também para a gente falar um pouquinho disso, né? A gente tem a questão das pessoas cegas, das crianças que precisam usar o tato, o cheiro. Então é bom a gente marcar outra para ver e falar um pouquinho também cuidado com as mães, né, Mari? Eu acho que é um tema muito importante esse cuidado com as mães, né? E a nutricionista na escola, última pergunta, a mãe ela pode levar essa lancheirinha ou ela pode estar em contato com a escola também e ensinar essa questão? Nós temos 2 situações, né? Tá. Nós temos escolas que fornecem o lanche. Tá. Toda escola que fornece o lanche, obrigatoriamente, ela tem uma nutricionista por trás. Tá. Que já é um ótimo. Isso, que aí ela já vai adequar o cardápio. Tá. E qualquer coisa que a criança tenha, né, de necessidade especial na alimentação, essa mãe pode estar em contato com essa nutricionista para ver a possibilidade da escola adequar a alimentação para as necessidades daquela criança. Tá. A outra questão é quando a mãe manda o lanche, tá, né? E aí é importante também informar a escola se essa criança tem alguma alergia, porque às vezes as crianças querem trocar lanche, ficarem de olho. E aí quando a mãe manda o lanche, é você quem adequa o lanche do seu filho, só precisa ficar de olho quando ele tem alguma questão de sensibilidade. Alergia, né? Ou controle de diabetes, para não trocar o lanche com um amiguinho. Sim. Né? Que às vezes acontece. Quase sempre, né? Do vizinho é sempre mais gostoso. Você tá com o mesmo lanche, mas você tá de olho no do vizinho. Gente, a conversa tá muito boa. Eu tenho que encerrar o Momento de Inclusão. Quero agradecer você que está aqui conosco, né, desde o início. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, na sua família, né, porque tem muitas dicas boas. E eu quero que a Mari volte a falar aqui das redes sociais dela para a gente encerrar, que seria uma dica final, e o seu telefone, porque eu tenho certeza que tem muita mãe que está querendo falar com você. A dica final é: não desista. Não desista, porque você vai conseguir. Um passinho de cada vez, cada dia é uma nova oportunidade. Então, né, busque sempre conhecimento. É o que eu posso te falar que não vai dar erro. É verdade, é verdade. Meu Instagram está repleto de receitas, de informações para você. @nutri.mariducas, tudo junto. Pode me seguir lá. Se tiver dúvida, pode mandar que eu respondo. Meu telefone para contato é o 11 96928 3776. Também já é o contato direto comigo. Pode me chamar, que o que eu puder ajudar, o que eu puder servir, eis-me aqui. Aí, muito bem! Esse é o Momento Inclusão,
né, fazendo a sua parte, que é de levar informação e fazer com que a cada dia a gente possa melhorar um pouquinho, como ser humano, como pessoa, e que os nossos filhos possam ser bem amparados pela gente, né, com profissionais como a Mari. Muito obrigada, Deus te abençoe, e eu vou fazer aquele waffle e vou pôr o melzinho e vou comer, tá bom? Beijo para vocês, obrigado produção, obrigado, até a semana que vem, novamente, Momento Inclusão, te espero toda quinta às 18 horas.